Direto para Brasília, porque Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, apresentaram versões diferentes sobre as carteiras vendidas ao Banco de Brasília. Os depoimentos foram divulgados após o ministro Dias Toffoli, do STF, derrubar o sigilo desse caso. A Janaína Camelo está ao vivo conosco, diretamente de Brasília, e vai trazer todos os detalhes e, é claro, também, né, Janaína, as repercussões desses depoimentos. Seja bem-vinda, uma boa tarde para você, uma excelente sexta-feira. Muito boa tarde para você também, Cássio, para todo mundo aqui do 3 em 1. Ótima sexta-feira para todo mundo. Pois é, depoimentos que estão sim repercutindo bastante, né, depois dessa decisão do ministro Dias Toffoli de retirar o sigilo. Depoimentos que aconteceram, só para explicar, no final do ano passado, a Polícia Federal, depoimentos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, os dois são investigados no caso do Banco Master, e também depoimento de Ailton de Aquino, diretor de fiscalização do Banco Central. Ele não é investigado, mas foi exigido pelo ministro Dias Toffoli que ele prestasse depoimento. Então, tudo isso aconteceu no final do ano passado e agora a gente teve acesso. E aí, Cássio, essas divergências aí foram apontadas sobre a origem dessas carteiras de crédito, né? Carteiras de crédito que foram vendidas pelo Banco Master ao BRB, não confiáveis, sem lastro, foram vendidas, foram pagas pelo Banco Master a Tirreno Consultoria. Então, era uma empresa de terceira, né, a origem dessas carteiras de crédito. Então, o conflito ali na versão dos dois em que momento que o BRB soube que essas carteiras de crédito não eram confiáveis, né? O Banco Master vendeu a 12 bilhões, o custo ali que o BRB teve com essas carteiras de crédito foi de 12 bilhões de reais, então considerado uma operação ali fraudulenta. E aí Paulo Henrique Costa, desse depoimento, disse o seguinte, que até o momento não há nenhuma evidência, o BRB não viu nenhuma evidência de que essas carteiras de crédito tinham problemas, que não há ainda nenhuma clareza de uma possível fraude. Já Daniel Vorcaro falou o oposto, disse que desde o início tratou ali nessas negociações, afirmando que eram carteiras de crédito de terceiros que tinham sido compradas dessa empresa, da Tirreno Consultoria. Foram depoimentos que aconteceram em separado e também uma cariação entre Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa. A gente separou um trecho, Cássio, do depoimento de Daniel Vorcaro, a delegada da Polícia Federal que ouviu essa oitiva ali naquela ocasião, a Janaína Palazzo. Tem ali também na audiência, participa ali um representante do Ministério Público Federal, e ali está então Daniel Vorcaro com seus advogados. A gente vai ouvir agora. A gente vinha planejando uma mudança de rota ali no final de 2024 em razão de diversas questões que estavam acontecendo mercadológicas, de mudança de regulação que aconteceram, que pressionaram os canais do banco de distribuição. Então, naquele momento ali, no final do ano de 2024, início do ano de 2025, a gente estava num planejamento novo que já seria um negócio que a gente estava engendrando com o banco BRB. Então, nesse momento, na decisão de expandir a nossa originação e de trazer um portfólio maior do que a gente tinha e que a gente vinha trabalhando nos últimos meses, foi trazido esse negócio. Na época não sabia nem o nome Tirreno, na verdade eram as pessoas, que eram pessoas que tinham experiência de mercado, que já tinham trabalhado com banco, já trabalhavam com banco e queriam trazer um volume para a gente poder aumentar o volume nessa nova fase que a gente teria com o BRB. E aí, Cássio, para tentar ressarcir o BRB, Daniel Vorcaro disse que repassou vários ativos do banco ao Banco de Brasília, mas ativos com uma liquidez muito baixa, que não é possível ali transformar em dinheiro imediatamente, né? Só também para destacar o depoimento de Ailton de Aquino. Ele disse nesse depoimento à Polícia Federal que viu falhas na política de governança do BRB, que não identificou o risco dessas carteiras de crédito. Cássio. Ô, Janaína, continua conosco, porque eu quero te ouvir sobre o Daniel Vorcaro. Ficou muito claro neste depoimento que ele deu, né, para a Polícia Federal, inclusive, né, nas dependências do Supremo Tribunal Federal, essa conexão, pelo menos ele acabou minimizando essa conexão com a classe política e acabou citando apenas o nome do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a compra do Banco Master pelo BRB. Traz mais detalhes também sobre essas citações e essas conexões que ele fez com autoridades políticas.
Pois é, ele foi questionado pela delegada sobre essas relações políticas dele. Ela perguntou se ele tratou sobre a venda do Banco Master ao BRB com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Daniel Vorcaro respondeu que sim, que mais de uma vez, na residência do governador, também na casa dele, na mansão dele aqui em Brasília. E aí, sobre as relações políticas, ele diz que conhece políticos dos 3 poderes, de todos os poderes, mas que nunca pediu ali algum favor para facilitar essa operação do BRB e do Banco Master. E disse que tratou com o Ibanez Rocha sobre a compra apenas assuntos técnicos. A gente vai ouvir esse trecho também. Se eu tenho tantas relações políticas como estão dizendo, e se eu tivesse pedido a ajuda desses políticos, eu não estaria com a operação do BRB negada e não estaria aqui de tornozeleira, não teria sido preso e estava com a minha família sofrendo o que a gente está sofrendo. Então, acho que, primeiro, vale a pena considerar isso. Segundo, o negócio com o BRB ele foi construído tecnicamente dentro do Banco Central, como eu disse anteriormente. E aí fica a frustração minha, porque não era para a gente estar aqui nessa sala e com essa exposição toda para um país, porque o prejuízo no final não foi só meu, foi do sistema financeiro. Até o dia 17 de novembro, todos os investidores do Banco Master estavam recebendo em dia. Não teve facilitação política. Eu tive com o governador, sim, algumas vezes, porque ele era controlador indireto, mas não teve nenhum tipo de questão tratada, nesse caso do BRB, que não fosse técnica. Talvez no Brasil, se não fosse assim, eu não estava aqui e teria dado certo, né? Acho que a conclusão desse negócio é a maior prova disso. Pois é, Cássio, só lembrando que Ibanez Rocha é alvo de alguns pedidos ali de impeachment da oposição a ele aqui no Distrito Federal, foram apresentados na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal. Também um pedido da oposição a Ibanez Rocha foi protocolado de uma ação contra ele, foi protocolado no STJ, tá? No Superior Tribunal de Justiça também, ali a oposição dizendo que o governador tem conduzido o BRB para realizar caprichos dele, caprichos próprios, não ali justificando a missão institucional do banco. Casos. Perfeito, Geneina. Muito obrigado pelas informações. Gente, inclusive esse caso envolvendo o Banco Master, há muitas pontas soltas, há perguntas que não foram respondidas. Neste próprio depoimento, nessa careação feita entre Daniel Vorcaro e também o presidente, esse agora presidente, né, afastado do BRB, o Paulo Henrique Costa, há muitas divergências. Por isso eu queria falar agora com o Zé Maria Trindade. Zé, porque querendo ou não, a gente sabe que esse conteúdo era muito importante para a gente ter acesso, tentar entender o que estava acontecendo nos bastidores lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas do outro lado, a quebra desse sigilo e a divulgação desse material traz, na sua visão, um certo alívio para dentro da Suprema Corte? Sim, está com um grande problema e um problema sério de credibilidade, né? O Supremo Tribunal Federal se transformou numa grande vitrine e o presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, está entendendo muito bem esse problemão. Olha, esse caso do Banco Master é o problema da vez, né? É o escândalo da vez. E ele, aqui no Distrito Federal, comunidade federativa, ele é muito mais grave, porque ele atinge o BRB, o Banco Regional de Brasília, que é um avisar, uma dessas coisas estranhas ainda, que é um banco estadual. No PROE, feito por Fernando Henrique, os estados com problema lá, com bancos e tal, acabaram privatizando os bancos. Eram usados como extensão do orçamento do estado. Então, o estado de São Paulo tinha o seu banco, Minas Gerais tinha 3 bancos, cada estado tinha o seu banco, e isso acabou. Hoje, eu acho que tem 3 bancos estaduais, né? Acho que tem o Rio Grande do Sul tem um, Brasília tem um BRB, não precisa mais. O BRB já alavancou o crescimento daqui do Distrito Federal, mas veio sendo usado como extensão do orçamento até para a corrupção. A gente viu claramente vários problemas do BRB, mas, sem dúvida nenhuma, o mais alto problema é esse. O BRB entubou ali 16 bilhões de reais. Recebeu alguns ativos e tal, fala-se hoje em 5 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro, mesmo para o orçamento daqui do Distrito Federal. Então, é um problemão político e econômico do Distrito Federal, que envolve o governador Ibanez Rocha, que pode nem ser candidato ao Senado diante disso aí e prejudicar, inclusive, a candidatura da vice-governadora Celina Leão. Nacionalmente, se transformou num problemão diante disso aí. Agora aí, todo mundo, não vi, colocaram isso aí, quem foi
que colocou isso aqui. A gente vê esses depoimentos, parecem santos, vítimas, mas não sabem ou deveriam saber. O presidente de um banco do tamanho do BRB, que financia clubes de futebol, financia corridas de automóvel, não poderia ser um inocente ao ponto de não conhecer um banco que todo mundo conhecia. O mercado inteiro sabia que ele estava alavancado, os sinais eram claros. Então, esses depoimentos aí são, na verdade, defesa e dos desentendidos. É a fase que eles ficam surpresos com tudo. Ah, mas era assim? Com certeza, viu, Zé Maria Trindade? Inclusive, Fábio Piperno, durante este depoimento de Daniel Vorcaro, ele citou apenas o nome do governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, acabou minimizando esses contatos, inclusive ele acabou dizendo mesmo, se ele tivesse aproximação política, não estaria naquele momento prestando depoimento, não estaria usando tornozeleira eletrônica, nem mesmo estaria preso. Mas o grande desafio, na sua visão, dos investigadores é estabelecer essas conexões de Daniel Vorcaro com a classe política, porque ele tem relações pluripartidárias. Cássio, então vamos lá. Esse depoimento ele foi concedido já há mais de um mês, né? Foi concedido em dezembro. De lá para cá muita coisa mudou, muitos focos de investigação surgiram e novos nomes apareceram aí com destaque no noticiário. Ele é um sujeito hábil com os argumentos e com as palavras. Não fosse assim, não teria erguido esse império que agora constata-se tinha pés de areia, de barro, né? Veja, quando ele fala o seguinte, se eu tivesse todas essas conexões eu não estaria aqui e tal, não sei o quê. Ele, de alguma forma, ele usa uma ferramenta de marketing, uma estratégia de marketing mais ou menos parecida com aquela que ele usava exatamente para promover os seus ativos, dizendo, não, o meu banco é sólido. E tem mais uma coisa, se por acaso o meu banco quebrar, o FGC garante. Então você não tem risco nenhum. Quer dizer, ou seja, o marketing dele, a estratégia de marketing dele passava pela utilização de recursos que não eram dele, do sistema. Quando ele faz aí em defesa própria essa comparação de que se eu tivesse todas essas conexões e tal, né? De novo, ele está dizendo o seguinte, o sistema do Brasil é podre. Mas se eu fizesse parte desse sistema predominantemente podre, eu não estaria aqui, porque a podridão teria me salvado. É mais ou menos isso que ele está dizendo de uma forma bastante hábil, usando uma outra construção. Ou seja, é óbvio que é um discurso de alguém que tem as digitais, sim, totalmente implicadas nisso e que, se naquele momento soltou o nome do Ibanez, de algum tempo para cá, a gente tem visto que a conta gotas vão surgindo novos personagens. Eu duvido que ele não tenha participação nesses vazamentos. Ô Alangani, como é que você analisa também este cenário? Você concorda com o Piperno de que em doses homeopáticas e até mesmo de forma estratégica, Daniel Vorcaro vai trazendo novos elementos e novos personagens para essa trama? Claro, né? Ele vai fatiando o charuto, né? Você fatia charuto. Essa daí aos poucos, né? Para poucos. Mas, vamos lá. Por falar em charuto, a pergunta a ser feita para o Daniel Vorcaro é: por que ele pagou 130 milhões para a esposa de um dos ministros da Suprema Corte, né? Ele pagou lá 130 milhões, que é acima de qualquer banca de advogado badalada aqui em São Paulo. Então essa é uma pergunta que ele precisa responder. Uma outra pergunta é que o ex-ministro, né, Lewandowski, recebeu 5 milhões, de acordo com o que foi noticiado, tudo noticiado aí pela imprensa, recebeu 5 milhões de reais enquanto ele era ministro. Qual era o objetivo dele, né? Será que ele buscava uma certa blindagem? Enfim, qual que é o objetivo? Essa pergunta que Daniel Vorcaro, ele tem que responder de uma forma muito objetiva, né? Esses valores que foram pagos, qual que era a intenção dele. E não só isso, né? Todas as conexões. Porque, de novo, né? A gente tem que separar aqui até que ponto que vai o conflito de interesse, até que ponto que vai a atividade de lobby ou outras questões. Lucas Merreiro, a gente viu nesses depoimentos e nessa careção muitas perguntas sem respostas. O silêncio diz muito também? O
O silêncio diz muito, Cássius. É claro que assim, eu vou falar no bom português aqui, tá? O Daniel Vorcaro, ele é um malandro. E ele vai ser malandro ao longo dos golpes que ele aplicava e vai ser malandro ao longo da investigação. Acho que eu tô olhando pra câmera errada, acho que é aquela ali. Foi isso. Então ele vai se comportar dessa forma, tá? Agora, essas respostas às perguntas que vêm ao longo da investigação, elas muitas vezes são insatisfatórias. Afinal, o BRB, ele tá realmente alegando que não havia como saber que aqueles fundos, aquelas ofertas eram extremamente suspeitas. Entendi. Então a justificativa do diretor do BRB, não é que eu sou criminoso, é que eu sou altamente incompetente. Logo, a conclusão que nos leva, independentemente de cada caso, se é intenção criminosa, se é por incompetência, fato é que há dinheiro público sendo utilizado e sendo despejado em um banco que não deveria sequer estar de pé. Tudo que o BRB representa nessa investigação é uma verdadeira vergonha. Ô Zé Maria, eu quero te ouvir também, porque ontem a gente usou diversos termos aqui, né, sobre ramificações, network, a questão, né, também de lobismo, né, do próprio Daniel Vorcaro dentro, ou pelo menos em frente a várias instituições e também poderes, mas tá mais para uma teia do que ramificação, porque tem muita gente que tá nessa teia e não tá conseguindo escapar. Pois é engraçado que essa palavra lobby se diz a invenção nos Estados Unidos, porque tinha ao lado da Casa Branca um hotel em que o presidente atravessava a rua e ia tomar um uísque no lobby do hotel, e aí começaram a frequentar o lobby do hotel para ter acesso ao poder, ou seja, para ter acesso ali à proximidade ao presidente. Então inventaram esse nome, lobby. Só que nos Estados Unidos as coisas funcionam de uma forma transparente. O lobista é identificado como tal. O lobby é considerado uma coisa positiva. Houve aqui no Brasil várias tentativas de regulamentar, inclusive o Marco Maciel, ex-vice-presidente da República, um pernambucano notável, né? Ele tentou, de todas as formas, regulamentar. Qual é a diferença? É porque o lobby regulamentado, ele é lícito e útil, porque o governante, ele não é especialista em tudo. Quando ele vai elaborar uma lei sobre medicamentos, ele tem que receber das empresas, das indústrias químicas, informações para ele decidir. Não é que as indústrias venham interferir, mas levar informações. Ultimamente, o lobby aqui, ninguém fala nisso, só eu que estou falando assim, o lobby, ele é feito através das frentes parlamentares. É um exemplo de lobby positivo. As frentes parlamentares montam aqui estruturas com técnicos, consultores e influenciam, sim, deputados e senadores através do convencimento. Trazem as empresas filiadas a essas frentes parlamentares problemas de cada setor. E não é aquele lobby que a gente arrepia quando fala que é o lobby da mala preta, como se diz aqui, que é trazer dinheiro para o deputado, para o senador, para o ministro, para o presidente da República. Já houve casos, né? Então, é assim. Vou te falar, na CPI do orçamento, Antônio Hermílio de Moraes era o maior empresário do país, prestou depoimento. Por quê? Porque ele procurou o PC Farias no governo Collor. Jarbas Passarinho, presidente da CPI, perguntou, mas como? O senhor é o maior empresário do país, por que não procura o presidente da República? Foi procurar o PC Farias. Aí ele disse, se você chega no Palácio para resolver algum problema e encontra no elevador um assessorista que resolve o seu problema, da próxima vez você não procura o presidente, você procura o assessorista, ou seja, o lobby funciona como o rio correndo para o mar, procurando o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é o do dinheiro, é o da corrupção. O lobby do convencimento, ele é mais trabalhoso, mas é muito melhor. Então, o problemão que eu vejo nisso é a regulamentação do lobby. E nunca vai regulamentar. Sabe por quê? O lobista é o deputado, o senador, o ex-deputado e o ex-senador.